A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor em mais um culto. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que o nosso Deus continue te abençoando. Vamos juntos fazer esse culto, então preste bastante atenção, com bastante carinho, se dedique esse tempo agora ao Senhor. Tá bom? Então vamos juntos fazer uma oração, todo mundo fechando os seus olhinhos, curvando a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por estarmos reunidos aqui em mais um domingo, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigada, Senhor, por cada lar, por cada criança que está aqui assistindo, continua abençoando com saúde, com vitória, com bênçãos, com vida, Senhor, abençoa cada lar. Ajuda-nos, Senhor, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Crianças, eu quero cantar uma música muito bonita com vocês hoje, que diz assim, ó. Vê se dá pra ver todo mundo vendo e cantando comigo. Olha só, diz assim. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Glórias a Deus, que hino bonito, tia Bruna. Lindo esse hino. Vamos cantar mais uma vez? Esse hino, essa música, nos diz que Jesus é o nosso amigo. E ele é um amigo especial que nos ama muito. E esse amigo não fez qualquer coisa não, olha só. Ele fez muito por mim e por você, esse nosso amigo. Ele morreu na cruz para nos salvar e não continuou morto. Nosso amigo está vivo. Ele está no céu, ele ressuscitou. Então vamos lá? Vamos juntos? Bem bonito. 1, 2, 3. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Glória a Deus, esse é o nosso Senhor. Ele é o nosso amigo e devemos viver todos os dias com amor para servi-lo, né? Para adorá-lo, para fazer a vontade dele em nossas vidas, certo? Bom, agora nós vamos ler o nosso versículo de hoje. O nosso versículo está lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Então você vai pegar a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, vai abrir no Antigo Testamento. Vocês já sabem que a Bíblia é dividida em duas partes, certo? Antigo Testamento e Novo Testamento. Você vai abrir no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias. Se você abrir bem no meio da Bíblia, assim, você vai encontrar o livro de Salmos, Provérbios, Isaías, vai passando. Até depois de alguns livros você chega no livro de Jeremias. Olha só, já achei Jeremias. Vocês estão procurando aí? Jeremias 33, versículo 3. Tô achando aqui o meu. Aqui, achei. Então, olha só. O capítulo é o número grandão, certo? Vocês já sabem, é o número grande. E o versículo é o número pequenininho. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai ler aí na sua. Vamos juntos fazer essa leitura, tá bom? Olha só. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito na sua Bíblia também, você viu? A Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito nela é verdade, certo?
Então, eu trouxe esse versículo um pouco maior para que eu e você consigamos ler juntos, tá bom? Vamos fazer essa leitura juntos mais uma vez? Agora, eu e você conseguimos falar ao mesmo tempo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Esse versículo, gente, é muito bonito, é muito especial e ele nos faz pensar em uma coisa. Vocês já tentaram ligar para uma pessoa e essa pessoa não atendeu o telefone? Por exemplo, vai se conta que o papai está perto de chegar em casa e você precisa ligar para ele para dar algum recado da mamãe ou pedir alguma coisa antes que ele chegue em casa, né? Aí você liga para ele, pega lá o celular da mamãe, liga para ele e o papai não atende o celular. Já aconteceu? Ou ligar para a vovó, para o vovô, para algum tio e o celular toca e a pessoa não atende. É muito frustrante. Você precisa falar com a pessoa, mas ela não atende o celular, não atende o telefone. Mas vocês percebam uma coisa que esse versículo nos diz, que quando nós falamos com Deus, Ele responde. É uma promessa. Quando nós tentamos ligar para Deus, fazemos uma chamada, falamos com Deus, Ele atende, Ele responde. Ele não fica sem atender o telefone, porque ele quer ouvir você clamando. Ele está falando aqui nesse versículo, clame, ligue, ore, fale comigo, que eu vou responder. Olha que lindo! Deus não deixa de atender. Todas as vezes que você ora, que você fala com Deus, Ele ouve e responde. E não é qualquer resposta, não, é uma resposta especial. Olha o que o versículo diz. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Deus quer nos dizer, quer nos mostrar, quer nos dar coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tia, grandiosas eu sei o que é. Insondáveis. Insondáveis é algo que a gente não consegue saber, não consegue ver. Por exemplo, vocês já viram um abismo em algum desenho, em algum filme? Quando a pessoa olha para o abismo, sabe que é muito grande, que é profundo, mas você não consegue ver, porque está tudo escuro. Mas você sabe que é muito grande. É algo insondável, você não consegue saber, mesmo sabendo que é algo grande. Então é mais ou menos isso, você não consegue descobrir o que é, porque é algo muito grande, muito especial. Deus quer fazer isso, Ele quer nos dar, quer nos falar coisas grandes e insondáveis. É mais ou menos assim, nós poderíamos falar nesse versículo que Deus nos quer dar grandes surpresas. Surpresas a gente não sabe o que é, né? Então, Deus quer dar para você, quer dar para mim grandes surpresas quando a gente ora, né? Essa é a promessa. Clame a mim e responder-te-ei, né? Responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É uma surpresa. Esse versículo é para a gente guardar no nosso coração. Lembrar que sempre nós precisamos orar, falar com Deus, clamar fervorosamente, pedir. E Ele vai responder com coisas grandiosas, com surpresas. Onde está o versículo, crianças? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Você pode pegar na sua Bíblia e marcar esse versículo. Pode até colocar a data. Olha, esse versículo é muito especial, eu aprendi nesse dia, não sei que dia você está assistindo, você vai anotar esse dia e sempre se lembrar no seu coração que você pode clamar, que Deus responde com coisas maravilhosas, certo? Bom, vamos à nossa história de hoje. Nessa história eu vou contar sobre um personagem que viveu exatamente isso. Ele viu que Deus pode responder uma oração com coisas grandiosas e insondáveis, uma surpresa. Bom, lá em Jerusalém, após a morte de Jesus, os discípulos tinham uma missão, que era falar de Jesus, pregar sobre Jesus,
pregar as maravilhas que Jesus tinha feito e que ele tinha morrido em nosso lugar para nos salvar. E os discípulos pregavam isso para as pessoas, né, lá em Jerusalém. Era a missão. Jesus tinha deixado essa missão para eles e deixou para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Então os discípulos estavam cumprindo essa missão, falando de Jesus. Mas naquela região havia um rei que se chamava Herodes, que não gostava de Jesus. Ele não acreditava em Jesus e não gostava também, muito menos, de que falassem de Jesus. Ele não gostava da popularidade de Jesus. Veja, a notícia de que Jesus tinha morrido era muito recente. Todos sabiam, todos falavam que esse homem que morreu era especial. Ele tinha ficado 3 anos pregando, fazendo muitos milagres, ensinando. Então todos sabiam sobre Jesus. E todas as vezes que os discípulos tinham oportunidade, eles falavam, olha, esse Jesus era o Messias esperado, que morreu no meu e no seu lugar para nos salvar dos pecados, para termos vida eterna. E ele não ficou morto, não. Ele foi morar no céu. Ele ressuscitou. Era isso que os discípulos estavam pregando, certo? Mas, como eu disse, o Herodes não gostava. E o Herodes falou uma coisa. Olha, todos os cristãos, todos os crentes, esses discípulos de Jesus que estão pregando aí, estão falando de Jesus, precisam parar. Vão ter que parar. Porque se vocês forem pegos falando de Jesus, vocês serão mortos, serão presos e mortos. Mas os discípulos não podiam parar de falar de Jesus, era essa a missão, eles sabiam que as pessoas precisavam de Jesus. E eles continuavam pregando. Um dos discípulos, certa vez, um deles chamado Tiago, estava pregando, falando de Jesus, quando alguns guardas do rei Herodes viu. Esse guarda prendeu Tiago e no dia seguinte Tiago foi morto. E Herodes mostrou, falou, olha, eu já avisei para vocês, se continuarem pregando serão mortos. Mas os discípulos não podiam parar, não é verdade? Em outra ocasião, um outro discípulo, esse chamado Pedro, também estava pregando. Olha só, ele estava falando de Jesus às pessoas, ensinando que nós devemos clamar a Deus, a Jesus que morreu por nós. Ele estava lá explicando para crianças, mulheres, adultos, homens, mulheres, né? Ele estava lá falando de Jesus, mas havia 2 guardas de olho no Pedro, ó, olhando Pedro. E não deu outra, crianças. Quando os guardas viram que Pedro estava falando de Jesus, prenderam Pedro. Prenderam Pedro assim como prenderam Tiago. E todos já sabiam, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Tiago, Pedro, não pode acontecer. Já morreu o nosso irmão Tiago, agora o irmão Pedro, não é possível. Todos ficaram muito preocupados, muito preocupados. Pedro foi levado para a prisão e os discípulos foram para uma casa, a casa da Maria, mãe de João, que era outro discípulo. Então esses discípulos foram para lá, já estava ficando a noite e eles ficaram lá. E assim, todos assim, bem temerosos, porque se um dos guardas também fossem lá, percebessem que falavam de Jesus, que eram cristãos, eles também poderiam ser presos. Mas todos se reuniram lá com um propósito. Olha só que interessante, eu já vou falar para vocês. Eles ficaram reunidos na casa de Maria, mãe de João, certo? Ficaram lá na casa de Maria. Enquanto isso, Pedro foi para a prisão. O Pedro era tão conhecido, todos já conheciam a fama de Pedro, que Pedro pregava a palavra, que o Herodes considerava o Pedro muito perigoso. Falava, olha, esse homem tem que ser guardado de forma especial. Eu quero que 4 guardas fiquem pertinho dele. Quero assim, que 2 guardas fiquem do lado dele, olha só, acorrentados junto com ele. E mais 2, olha aqui, dá pra ver aqui atrás, ó, 2 aqui na porta da cela. E de 6 em 6 horas vocês vão revezando de 4 em 4. Então 16 guardas estavam guardando Pedro, certo? Porque era um homem perigoso, segundo Herodes, né? Era um homem que precisava ficar bem vigiado. Bom, Herodes já tinha determinado quem fosse preso, porque estava pregando a palavra de Jesus,
teria que ser morto. Então Pedro já sabia qual era o seu destino. E para a surpresa de quem lê esse texto, Pedro estava dormindo. A Bíblia diz, eu vou ler para vocês, olha só, lá no capítulo 12 de Atos, de onde nós estamos pegando esse texto, diz assim, ó, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com as duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, né? Os dois guardas estavam lá na porta do cárcere. Ele estava dormindo. Crianças, como assim? Ele sabia que ia ser morto no dia seguinte, que Tiago já tinha sido morto, ia acontecer a mesma coisa com ele, e ele estava dormindo. Quer dizer que Pedro estava tranquilo, estava sossegado. Como pode isso? Criança, sabe o que eu acho? Sabe o que eu tenho certeza? Que Pedro confiava plenamente na vontade de Deus. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus, ele morrer naquele momento, assim como foi Tiago, como aconteceu com Tiago, tudo bem. Deus iria levantar outras pessoas para fazer a sua obra. Ele não se desesperou, porque ele sabia que a vontade de Deus é soberana. Então, essa é uma lição muito importante que nós tiramos desse texto aqui. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão, é da vontade de Deus. E nós temos que aprender com essa situação e confiar que tudo está nas mãos de Deus. Assim como Pedro confiou. Ele confiou tanto, estava tão tranquilo que ele até dormiu. Naquele chão duro, sujo, o lugar não devia estar cheiroso, aqueles guardas ali do lado dele. Mas ele estava tranquilo, ele dormiu, confiando em Deus, com certeza ali orando, falando com Deus, estava tranquilo. E dormiu, certo? Dormiu ali pertinho dos soldados, dormiu entre os dois soldados. Mas tem outra coisa que a Bíblia nos revela, olha só. Pedro ficou detido na prisão, mas, olha o mas aqui, ó, que indica contradição, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja estava orando, estava clamando. E onde que essa igreja estava? Na casa de Maria. Eles estavam orando lá na casa de Maria. Toda a igreja, todos os irmãos juntos ali estavam orando. Naquela noite eles não dormiram. Estavam todos quietos lá em Jerusalém, já dormindo, descansando, mas a igreja não descansou. Eles resolveram fazer uma vigília, né? Vamos dizer assim, eles começaram a orar e foram noite adentro orando intensamente a Deus, clamando. Crianças, eles conheciam esse versículo. Eles conheciam esse versículo de Jeremias que diz, ó, clame a mim e eu vou responder. Eles sabiam que se eles clamassem a Deus, Deus iria responder. E não é qualquer resposta, Deus promete uma resposta grandiosa. Eles também confiavam em Deus, sabiam que a vontade de Deus é soberana, é a melhor. E eles oravam pedindo para que o Pedro fosse solto se fosse da vontade de Deus. Para que Deus fizesse um milagre, não é? Então eles oravam. Enquanto eles estavam lá orando, algo grandioso aconteceu lá na cela do Pedro. Olha só, interessante. Diz aqui, eu vou ler para vocês, ó. No versículo 7, 12, versículo 7 diz assim, ó. Repentinamente, o que é repentinamente, tia Bruna? De repente, surpreendentemente, assim, do nada, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz, né? E nessa luz ele viu um anjo. Pedro ficou assim meio confuso, meio surpreso, ele não estava entendendo, estava tudo escuro, ele estava dormindo pesado. Os guardas também estavam dormindo, estava muito quieto. Quando ele viu essa luz, ele pode ter esfregado o olho, não estava enxergando muito bem assim, o que era. Será que ele estava sonhando? Será que era verdade? Ele ficou confuso. Mas o certo é que ele viu esse anjo. E quando o anjo apareceu, diz a Bíblia que o anjo fez o seguinte, ó. Ele tocou no Pedro e falou, vamos Pedro, vamos, levanta. Levante-se.
E na mesma hora, as algemas caíram dos pulsos do Pedro. Glória a Deus, olha só. As algemas se soltaram dos punhos dele. Glórias a Deus, olha o milagre. Primeiro essa luz repentina com um anjo dentro da cela. Pedro já... Os guardas não viram, continuaram dormindo. As algemas se soltaram. E diz aqui, ó, o anjo lhe disse, o anjo falando com Pedro, vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda, põe a sua capa, se vista, e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real ou o que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ele achou que estava tendo uma visão ou sonhando. Olha só o que a Bíblia relata. Passaram a primeira e a segunda guarda, passaram pelos guardas, pela cela, pela porta da cela com os guardas, passaram por outros guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse portão de ferro era a divisão entre a cadeia, né, entre a prisão e a cidade. Depois que eles passassem por esse portão, ele estaria livre, estaria na cidade. Olha só. Ao chegarem em frente ao portão, imagine Pedro e o anjo naquela escuridão, o Pedro e o anjo em frente ao portão. Quando chegaram em frente ao portão, este se abriu por si mesmo. O portão abriu sozinho. E eles passaram. Vocês entenderam? É como se fosse hoje um portão que se abre assim automaticamente. Sabe quando você está diante de um portão dentro do carro e você aperta o controle e o portão abre? Sozinho? Era mais ou menos isso. Só que não tinha um controle, quem estava fazendo aquilo era Deus. Eles pararam diante do portão, o portão se abriu, Pedro e o anjo passaram pelo portão, o portão se fechou, e quando Pedro caiu em si, diz lá o versículo 11, você está com a sua Bíblia aí, ó. Então Pedro caiu em si. Agora, ele disse assim, ó, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, glória a Deus, e me libertou de tudo que o povo judeu esperava. O que o povo judeu esperava? Que ele fosse morto, assim como Tiago e assim como Jesus, certo? O anjo então deixou Pedro estava na rua, e qual foi a ideia que Pedro teve? Ir à casa de Maria. Ele sabia que Maria estava lá com aquelas pessoas a ver. Ele sentiu, falou assim, isso aqui só pode ser obra de uma oração, de pessoas que estão orando, porque isso é algo grandioso, é algo que ninguém pode imaginar. Eu estar preso, um anjo aparecer, eu passar por todos os guardas, soltar minhas algemas, né, passar por todos os guardas, passar pela porta, pelo portão, estar livre sem ninguém se dar conta. Então o Pedro foi até a casa de Maria. Chegando lá, né, ele foi assim, devagarzinho, mas estava tudo escuro, mas para que ninguém percebesse, né? Chegou até a casa de Maria e ele ouviu umas vozes lá dentro, ele continuou batendo. E apenas uma menina que estava lá ouviu. O nome dela era Rhodes. Ela ouviu a porta, se aproximou da porta e, mais uma vez, é o Pedro. Sou eu, Pedro, abre a porta. Eu sei que vocês estão aí, é o Pedro. Quando ela ouviu, ela ficou assim, gente, é o Pedro. É o Pedro. E meu Deus, nós estamos aqui orando e é o Pedro que está na porta, é ele. Então ela voltou, não abriu a porta, voltou para falar para as pessoas. Eu estou ouvindo lá na porta alguém batendo e eu tenho certeza que é o Pedro. Eu ouvi, ele falou, é o Pedro, abre a porta. As pessoas, Rhodes, eu acho que você está com sono. Pedro está lá na cadeia, não tem como ele estar aqui na porta. E eles ficaram preocupados, né? Olha só. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu em volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles disseram, você está fora de si, está sonhando.
Mas ela assistiu e eles falaram, não é possível, deve ser o anjo de Pedro, porque não é possível, ele está preso. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. O que é perplexos? Ficaram assim, ficaram surpresos, maravilhados, muito, muito felizes, não podiam acreditar. O Pedro estava ali, diante deles. Ele tinha sido solto. Rapidamente colocaram Pedro para dentro e Pedro começou a contar. Vocês sabem, irmãos, o que Deus fez por mim. Algo grandioso. Olha a mão dele assim, ó. Grandioso, maravilhoso, insondável. Foi a resposta da oração de vocês. Vocês estavam aqui orando e Deus ouviu. Deus ouviu a oração de vocês. Eu fui liberto de forma muito especial daquela cadeia. O anjo veio. Eu passei pelos guardas e ninguém me viu, ninguém me barrou. O portão abriu e eu estou aqui, ó, para contar a bênção. E todos ficaram assim perplexos, maravilhados. Olha só. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, o Pedro descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E ele disse assim, ó, contem isso a todos os irmãos. Vocês vão contar. Eu vou ter que sair, vou ter que ir para outro lugar, vou ter que me esconder em outra cidade. Porque todos aqui vão descobrir, né, se eu ficar por aqui, vão descobrir e vão me prender novamente. E se me prenderem novamente, né, eu serei morto. Então Pedro saiu ali escondido, ele fugiu para outro lugar, para outra cidade. E os guardas, crianças, e os guardas que estavam lá guardando Pedro, o que será que aconteceu com eles? Olha só, quando eles acordaram de manhã, olharam para o lado, viram aquelas correntes quebradas, ficaram olhando assim, acho que também começaram a pensar, não é possível, nós estamos sonhando. Um olhou para o outro, não é possível, cadê o Pedro? Aí começaram a se desesperar, cadê o Pedro? Chamaram por outros soldados, né, por outros guardas. Tudo eu achei que o Pedro estava aí dentro, cadê o Pedro? Não sei, cadê o Pedro? Pedro fugiu. Eles não sabiam como, sabiam apenas que Pedro havia fugido. Quando essa notícia chegou lá em Herodes, não ficou bem para esses guardas. O Herodes não acreditou, achou que esses guardas estavam cobertando, né, o Pedro e mataram os guardas que estavam responsáveis por Pedro. Herodes era um homem muito mau, que não acreditava em Deus, não tinha piedade. O certo é que a oração daquela igreja, dos irmãos, fez com que Pedro fosse solto através de um grande milagre. Foi algo grandioso e insondável, que eles nem poderiam imaginar. Eles não imaginavam como que Deus poderia livrá-lo. Nem assim pensavam, será que Deus vai livrar? Vamos orar. Mas Deus livrou, Deus libertou, Deus deu vitória a Pedro. Glórias a Deus. Crianças, você também precisa clamar, não importa a situação. Às vezes nós estamos diante de uma situação que nós não entendemos, nós não compreendemos, achamos que não tem solução. Às vezes a gente acha que não adianta orar ou que não precisa. Ou às vezes a gente pode até estar diante de uma situação não simples. Falar, eu não vou orar por isso, né? Mas não, Deus quer que você clame. Clame. Ele está pedindo, ó, você tem que clamar. Clama. E deixa que eu vou responder. E eu respondo de forma especial, eu respondo com coisas grandes, com coisas insondáveis. Fica tranquilo. Apenas clame a mim. Então você, criança, o que você precisa fazer? Diante de qualquer situação, ore, fale com Deus, clame. Deus quer que você clame e Ele vai ouvir a sua oração. Ore, crianças, ore pela sua mamãe, pelo seu papai, ore sempre pela sua família, pelos seus professores, ore pela sua escola, ore, coloca nas suas orações, peça, Senhor, pelos seus colegas, pelos seus vizinhos, familiares, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore. Deus quer que a gente fale com Ele, que a gente clame, assim como essa igreja orou por Pedro. E Deus faz, Deus responde.
Deus tem a solução certa para cada uma situação, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Mostre que a gente confia nele. Ele fala, olha, quando a gente ora, a gente está falando assim, Senhor, eu confio que o Senhor tem a solução e pode fazer. Eu não posso fazer nada. Quem pode é o Senhor. Peça a Deus também para orientar os seus passos, os seus caminhos, para que tudo que você faça agrade ao Senhor e seja da vontade dele. Tá bom? Vamos fazer isso juntos agora? Vamos lá, todo mundo de olhinho fechado, vamos clamar ao Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, Pai eterno, estamos diante de Ti para clamar. Sabemos que quando nós clamamos, o Senhor ouve a nossa oração. Senhor, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa cada criança, abençoa, Senhor, cada lar, visita com as Tuas bênçãos, ó Deus. Visita com cura, Jesus, cura os enfermos, os que estão doentes. Abre as portas de emprego, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o pedido de cada um. Vem de encontro, Senhor. Põe paz, Senhor, a tua paz em cada lar, em cada família. Tira o que não provém do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa os cultos, abençoa os pastores, Senhor. Dá sabedoria, dá graça, dá vitória, Senhor. Ajuda em todos os momentos. Pedimos a Deus para que o Senhor continue abençoando, ó Pai, os nossos vizinhos, os nossos familiares, as pessoas que estão doentes no hospital, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, nós também queremos clamar, ó Deus, para que essas vacinas contra o Covid-19 sejam logo testadas, nós consigamos todos ser vacinados, né? Que nós sejamos vacinados para que nós possamos ter a nossa vida social novamente. Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, cada um de nós, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve, responde e com coisas grandiosas e insondáveis. Amém. Glórias a Deus. Crianças, eu tenho um desafio para vocês. Olha só, eu quero que vocês respondam no grupo das crianças. Lá para a tia Silvânia, para a tia Josiane, para a tia Isleide. 2 perguntinhas. Vocês vão dizer o seguinte para as tias. O que o rei Herodes queria que os cristãos deixassem de fazer? O que o Herodes queria que os cristãos não fizessem? Ou seja, o que o rei Herodes queria que os discípulos deixassem de fazer? E deixa eu fazer outra perguntinha aqui. Qual era a única coisa que os amigos de Pedro podiam fazer para ajudá-lo? Qual era a única coisa que os amigos de Pedro podiam fazer ali naquele momento por Pedro? Então, 2 perguntinhas. O que o rei Herodes queria que os cristãos deixassem de fazer? E a outra perguntinha, qual era a única coisa que os amigos de Pedro, os discípulos, podiam fazer por ele? Respondam lá no grupo nessa semana, tá bom? Um beijo grande, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Continue abençoando muito e não esqueçam de clamar sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo.